Querido bom e amado Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que Tu nos destes de virmos uma vez mais à Tua Santa Casa. Nesta hora queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas abrir os nossos corações. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas estar no nosso meio. É tudo o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Damos as boas-vindas a todos aqui presentes. Desejamos também um bom sábado, não só aos que estão aqui, mas também aos que nos acompanham através da internet. E vamos dar início ao culto esta manhã com o hino 273. Conversar com o nosso Criador e para tal vamos pedir à congregação que se possa ajoelhar para o fazermos. Querido Pai, que habita nos altos céus, o teu povo, Senhor, está aqui presente perante ti para te adorar, para te louvar, através da oração, através de hinos, através, Senhor, do estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela esta oportunidade. Oportunidade esta, Senhor, que temos para te servir, para te louvar, para te adorar do fundo do nosso coração. Ó querido Pai, nesta hora que aqui vamos passar, Senhor, nós imploramos, Senhor, a tua presença. Que nós possamos realmente sentir junto de cada um de nós e que nós possamos sentir que tu estás com o teu servo que escolheste esta manhã para nos trazer a tua mensagem. Que ela, Senhor, possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais e que nós possamos pôr em prática nas nossas vidas. Abençoa todo o teu povo,
Abençoa os doentes, aqueles que por algum motivo, Senhor, não puderam vir ou não quiseram vir. Que Tu estejas também com eles, Senhor, os confortando, os animando. E, Senhor, que todos nós juntos um dia possamos nos encontrar nos céus contigo. Vem, Senhor, estar connosco. Mais uma vez te peço. São os favores que te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Convido agora os irmãos para que possam devolver a Deus um pouco daquilo muito que Ele nos dá, começando pelas nossas crianças. Bom dia.
A história que eu vou-vos contar é sobre Moisés. Moisés, ele era, como quem diz, era o profeta de Deus e ele comandava o povo de Israel. Lembram-se quando eles saíram do Egito, da escravidão, lembram-se? E Moisés tinha um homem que também o ajudava. Vocês sabem quem era? Era Josué. Josué era um ajudante muito especial e muito obediente a Moisés. Tudo o que Moisés fazia, Josué também estava lá e ajudava-lhe sempre. Mas um dia, Moisés morreu. E depois, vocês sabem quem que substituiu Moisés? Foi Josué. Josué ficou o líder do povo. E então, vocês também sabem que Deus prometeu uma terra ao povo de Israel, não foi? E agora era Josué que tinha de ajudar o povo para seguir eles atravessarem o Rio Jordão para chegarem à terra prometida. E então, um dia Deus falou com Josué e disse assim: olha, Moisés morreu e agora és tu que vais ficar no lugar dele. E da mesma forma que eu tive sempre com Moisés durante os anos todos e eu ajudei, eu vou estar contigo, não é preciso tu teres medo. E também Deus disse para ele ser forte e corajoso e não ficar assustado, porque ele ia estar sempre com Josué onde quer que ele estivesse. E então Josué ficou mais animado e ele foi falar com o povo e também com os homens para eles prepararem, porque eles iam arrumar as coisas todas para atravessarem o rio. E então o povo obedeceu a tudo o que Josué disse. E Josué ficou todo feliz e mandou também pessoas para irem espiar a terra e a seguir eles trouxeram notícias para como era aquela cidade. E vocês sabem como é que eles tiveram de atravessar o rio? Foi de barco? A nadar? Não, foi a pé. Eles meteram o pé na água, no rio, e o rio abriu-se. Foi um milagre que Deus fez. E depois, quando eles atravessaram o rio, eles chegaram a uma cidade que se chamava Jericó. E a cidade de Jericó estava rodeada de uma muralha muito grande e era muito difícil deles ultrapassá-la. E então, vocês sabem o que é que eles fizeram para conquistar a cidade? Não. Diz, Rodrigo. Exatamente. Foi isso mesmo que eles fizeram. Eles, durante 6 dias, eles deram uma volta à cidade e não podiam dizer nenhuma palavra. Estavam ali silenciosos, só as trombetas é que estavam a soar. E então, no 7º dia, eles deram 7 voltas e na 7ª volta, eles começaram a gritar. E o que é que aconteceu? Pois foi! E elas destruíram-se. E então, assim, eles conseguiram conquistar aquela cidade. Vocês sabem porque é que o povo foi obediente a Josué? Porque Josué também, quando ele tinha de obedecer às ordens de Moisés, ele fazia tudo o que ele pedia. E ele também não ficou com medo, porque Deus prometeu que ia estar lá sempre com ele, não foi? E na Bíblia vocês sabem que nos 10 mandamentos está lá escrito que se nós obedecermos ao nosso papai e à nossa mamãe, nós vamos viver durante mais tempo aqui na Terra. Sabiam? E vocês têm medo de alguma coisa? Eu tenho. Vocês também têm medo. Olha, a Catarina tem medo de cobras. Mas nós não precisamos do mar. Mas já viste, nós não precisamos ter medo. Se nós pensarmos sempre, Deus está ao nosso lado, Ele está a nos proteger, não é? E quando tu tens medo de alguma coisa, nós podemos fazer uma oração ou então cantar. Se nós cantar... mas um dia tu vais deixar de ter o medo, não é? Vais pedir a Jesus que te ajude a não ter medo disso, não é? Vais crescer, não é? Pois é. Vocês, quando tiverem medo de alguma coisa, vocês peçam ajuda a Deus. Ou então cantem uma canção que vocês gostem muito da igreja. Isso ajuda. Está bem? Bom sábado.
Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo, é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu entrego o meu viver, dedicando todo o ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu entrego o meu viver, dedicando todo o ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Amém. Para darmos início à meditação desta manhã, vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 14, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Não foi combinado, mas a Sara já fez quase a introdução da meditação de hoje. Como viram na leitura que nós fizemos em Números 14, 24, a personagem central deste texto é quem? É Caleb. E hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, digamos assim, sobre a história de Caleb. O nome dele está relacionado com o outro líder que a Sara falou, está relacionado com Josué. E Josué e Caleb eram ainda muito novos quando Moisés e o povo de Israel chegaram ao limite da terra prometida. O povo tinha sonhado muito com aquela terra, o povo estava ansioso por chegar àquela terra e sonhado com ela também a terra da liberdade. Agora finalmente chega-se à fronteira, mas não entraram de qualquer maneira. Inspirado por Deus, Moisés pega em 12 homens e vai mandá-los espiar aquela terra.
Dois deles, quem eram? Josué e Caleb. Os espiões viram o quê? Uma terra maravilhosa e extraordinária que manava leite, mel e produzia frutos muito grandes, frutos enormes. Era a terra dos sonhos, a terra que eles tinham esperado e que agora conseguiriam alcançar. Contudo, apesar disto, e como nem tudo são boas notícias, 10 dos espiões não vinham tão otimistas quanto Josué e Caleb. 10 dos espiões vinham tristes, sentiam-se derrotados e com um relatório muito, muito pessimista. Vamos ver o que é que diz o texto bíblico em Números 13, 32 e 33. Números, capítulo 13, versículo 32 e 33. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Assustador este relatório. Assustador esta opinião e esta visão daquele povo que vivia naquela terra e daquela terra. Sabem, por mais estranho que isso nos possa parecer, o medo, a descrença e a falta de coragem, às vezes provoca que nós imitemos comentários que não são verdadeiros. E era o que acontecia. Se efetivamente a terra comesse o povo que lá vivia, já não havia povo, porque a terra já os tinha comido. Se efetivamente a terra devorasse o povo, eles não teriam tido a oportunidade de voltar, tinham sido devorados pela terra. Acham que é possível um homem parecer-se a outro homem, por maior que ele fosse, um gafanhoto? Não era bem assim. Contudo, e tragicamente, os filhos de Israel acreditaram mais nos espiões pessimistas e de fraca fé do que em Caleb e Josué. Em Números, capítulo 14, versículo 1, nós podemos ver o que é que o povo fez. O povo passou a noite toda a chorar, a se lamorear, a se lamentar, a dizer que preferiam ter morrido no Egito e até a conjecturar substituir o seu líder. Conjecturar substituir Moisés. E eles, para substituírem Moisés, provavelmente teriam que o matar. E a morte, naquela altura, muitas das vezes era apedrejamento. E eles conjecturavam trocar o líder para que esse novo líder pudesse levar o povo de volta ao Egito. A verdade é que o maior motivo que levou o povo de Israel a não entrar naquela terra, naquele momento, foi a sua descrença. Foi a descrença na promessa que Deus lhes tinha feito. Deus tinha prometido aquela terra àquele povo, mas assim a sua incredulidade foi maior. E o Senhor se irou com a incredulidade daquele povo e com a sua rebelião. Por isso, a rebelião do povo naquele momento atuou em duas direções. Por um lado, o povo rejeitou Deus e por outro, o povo sentiu e conheceu a rejeição. Vamos ver. Números 14, 34 e depois o 32. Números, capítulo 14, versículo 34. Deus disse: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Vamos ver agora o 32, um bocadinho acima. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. E assim foi. Deus deixou o povo no deserto durante 40 anos, até que todos os homens adultos e mulheres morressem. E então aí, os seus filhos, a sua descendência, foi colocada na terra prometida. Mas eu disse todos os homens adultos, exceto Josué e Caleb. Os únicos que tiveram a visão de Deus para a conquista.
Eles não se viram como gafanhotos, mas viram-se como filhos de Deus. Eles não acharam que a terra os ia devorar, mas viram como uma terra maravilhosa, uma terra produtiva, uma terra muito, muito proveitosa. Por isso, Deus deu-lhes uma promessa. Foi aquilo que a Clarice leu. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência a possuirá por herança. Caleb é um exemplo de um herói, sem dúvida. Foi corajoso, teve muitas qualidades. E é sobre as qualidades de Caleb que eu gostava que nós pudéssemos prestar um pouco de atenção. Vamos analisar algumas das suas características, comparando sempre ou tendo sempre em atenção a sua atitude, os seus atos. Desde a primeira ida à terra como espião, ver aquela terra, espiar a terra prometida, até à tomada de posse daquilo que Deus lhe tinha prometido, a montanha de Hebrom. Uma das primeiras características de Caleb que nós podemos ver é a sua assertividade. Caleb tinha 40 anos quando Moisés o enviou a espiar a terra. Ele relatou o que sentia no seu coração. Ele foi assertivo. Vamos ver, Josué, capítulo 14, versículo 7. Josué 14, versículo 7. Diz ele: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Ele falou o que sentia no seu coração. Ele falou a verdade. Ele foi fiel na missão que lhe fora confiada. Apresentou, junto com Josué, uma visão de um homem de fé e não a visão de um homem covarde, medroso ou fraco, como os outros 10 espiões. E o facto, neste momento, no momento em que Caleb e Josué dizem aquilo que viram naquela terra, Caleb demonstrou também outra coisa. Demonstrou a sua personalidade. Eles eram 2, os outros espiões eram 10. Caleb podia naquele momento pensar, bom, é melhor eu ficar caladinho, é melhor eu dizer a mesma coisa que os outros, afinal a maioria é que ganha, vamos lá deixar que a maioria diga o que tem a dizer e ficar mesmo assim. Mas não, ele demonstrou personalidade, ele demonstrou que tinha autonomia nas suas decisões, não ia atrás do que os outros estavam a dizer e tinha a certeza de que aquilo que ele tinha visto era bom e era positivo. Podemos dizer que Caleb não foi aquilo que nós às vezes chamamos um camaleão. O camaleão é um animal que tem uma facilidade nele, que é, consoante o habitat onde ele se encontra, ele muda a sua cor da pele, para se disfarçar e para poder estar. Caleb demonstrou que não era como um camaleão, Caleb demonstrou personalidade, demonstrou autonomia nas suas decisões. Em Números 14, de 6 a 10, não vamos ler porque é um bocadinho grande, vemos também outra coisa. Vemos que Caleb escolheu ficar do lado do Senhor. Caleb ficou do lado de Deus. Nós imaginamos e nós podemos imaginar aquilo que Caleb insistiu, o quanto Caleb insistia com aquele povo, o quanto Caleb tentou chamar aquele povo à razão. Como é que era possível aquele povo acreditar que Deus os ia abandonar naquele momento? Um Deus que já tinha feito tanta coisa por eles. Um Deus que tinha colocado água e carne no deserto. Um Deus que colocava comida diariamente à sua mesa. Um Deus que tinha feito tantos milagres. Até o Mar Vermelho, aquele Deus tinha aberto para que o povo pudesse passar. Como é que era possível aquele Deus ser alvo de tanta descrença? Imagina o que Caleb não sofreu, o Caleb não tentou alertar e tentou motivar aquele povo para a guerra, para a luta, para a conquista da terra prometida. Caleb também era resistente, há que resistir, e Caleb era muito resistente. Apesar de não concordar com a atitude do povo, ele foi para o deserto 40 anos com aquele povo. Vai com o povo para o deserto durante 40 anos, sem desfalecer, sem esmorecer na fé, na promessa do Senhor. Em Josué 14, 8, podemos ler:
Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Aqui nós podemos ver que ele manteve a sua fé, manteve o seu entusiasmo em Deus durante toda a peregrinação no deserto. E 40 anos depois, lá estava Caleb, já com 85 anos, imaginem, sem desistir, pronto a conquistar a terra prometida. E neste momento, aos 85 anos, Caleb demonstra ser uma pessoa com uma autoestima elevada. Sabem porquê? Porque ele ainda se sentia tão ou mais forte do que no dia em que foi espiar a terra, do que há 40 anos atrás. Caleb sentia-se com uma autoestima muito elevada, capaz e com certeza de que Deus estava com eles. Podemos ler em Josué 14:11. Diz ele: estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Caleb estava com a mesma vontade de conquistar a terra, com o mesmo desejo e com a mesma certeza de que aquela terra iria ser a terra deles. Sabem, nos dias de hoje já começa a ser difícil quando nós passamos dos 30 e nos surge uma oportunidade ou nos surge um projeto novo, ou mesmo depois dos 40, já é difícil nós abraçarmos um projeto completamente diferente para uma mudança de vida. Para Caleb, aos 85 anos, ele estava pronto. Pronto para conquistar, pronto para lutar, pronto para ter aquilo que Deus lhe tinha prometido. Aos 85 anos, estava cheio de força, cheio de vigor e cheio de coragem. E, além de todas essas características que nós já vimos, uma delas era realmente a coragem. E a coragem de Caleb foi tanta que, ainda assim, depois de ter passado aqueles 40 anos no deserto, depois de todas as dificuldades que ele viveu, ele vai para conquistar a terra e vai pedir, sabem o quê? A montanha. Ele não vai pedir uma planície, um vale, aos 85 anos, depois de tudo o que tinha passado, até ele nem tinha tido culpa do que tinha acontecido, por ele já estavam há 40 anos atrás naquela terra, mas ainda assim, ele vai e vai pedir para si aquilo que Deus lhe prometera, a montanha de Hebrom. Pediu um monte, e no monte não é fácil de cultivar a terra, talvez ali fosse a pior terra. Tinha gigantes, lembram-se? No início, quando falamos, era uma terra que tinha muitos gigantes, e esse monte era muito forte em cidades, tinha fortes cidades. Mas ele tinha a convicção de que o Senhor estaria com ele para tirar aqueles moradores de lá. E quando chega o momento da distribuição da terra, claro, todo o povo queria a melhor terra, queria o melhor espaço, a terra mais lisinha, a terra mais mole para trabalhar, a terra mais fértil para trabalhar. Mas Caleb ficava lá atrás quietinho. Caleb não foi à frente, não exigiu, deixou que todos ficassem todos, entre aspas, arrumados, e então, de uma forma tranquila, veio a vez de Caleb. Moisés diz-lhe: e tu, ainda não tens a tua terra? Tu merecias uma terra boa. Tu e eu fomos os únicos que chegamos a Moisés com um relatório positivo. Tu, melhor do que ninguém, tu, mais do que todos os outros, mereces a melhor terra que existe nesta terra. Mas, desculpa, mas já não há assim tão boa terra para ti. E Caleb disse: Josué, não te preocupes, dá-me a montanha. Aquela montanha que aparentemente não produz nada. Aquela montanha aparentemente difícil de ser escalada. Dá-me a montanha, eu quero subir a montanha. A Bíblia diz que aquela montanha era habitada pelos Enaquins, que são os gigantes ancestrais de Golias, e que eram gigantes guerreiros. A lança de cada um deles pesava cerca de 4,5 kg. Imaginem. Eram guerreiros, gigantes, cidades fortificadas em cima da montanha, e ainda assim, Caleb queria aquela montanha. O povo de Israel tinha conquistado parte da terra, mas não a tinha conquistado ainda toda. Faltava o monte de Hebrom. Agora Caleb olha para Josué e diz: dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia. Em outras palavras, ele dizia: olha, agora que não sobrou maravilhosa terra,
não há problema, eu não quero uma maravilhosa terra, eu não quero nada de especial para mim, eu quero sim a montanha, quero a terra dos gigantes, e eu sei que o Senhor estará comigo. Eu subirei a montanha, derrotarei os gigantes e vou habitar nela e a minha descendência também habitará lá. Aqui está a figura maravilhosa de Caleb. 85 anos, 40 anos passados no deserto, sem ter culpa, sem ser ele o culpado do retrocesso do povo, entra na terra prometida que Deus lhe tinha prometido, viu muitos dos seus amigos, muitos dos seus familiares falecerem no deserto, mas ainda assim ele queria a montanha. Parecia que ainda não tinha acabado o trabalho dele. Sabem, irmãos, o exemplo de Caleb faz-nos pensar. Nós muitas vezes temos também durante as nossas vidas, durante o nosso dia-a-dia, pequenos montes para subir. E quando chegamos ao topo descobrimos que diante de nós o que se depara são montanhas ainda maiores. São gigantes terríveis. São gigantes que nós não sabemos como lutar, não sabemos como passar por cima deles, não sabemos como ultrapassá-los. Mas sabem, não podemos desistir do nosso sonho, não podemos desistir daquilo em que acreditamos só porque a montanha parece alta demais. Não podemos desistir. E também não podemos fazer como o rio. O rio, quando aparece um problema, quando aparece uma pedra no caminho, ele contorna. Não podemos contornar. Contornar não vai fazer desaparecer a pedra vai continuar lá e provavelmente quando houver um problema ou com mais uma corrente maior, aquela pedra vai ser arrastada e vem atrás de nós. Não podemos ir pelo caminho mais fácil. Nós temos que ser hoje Calebes, temos que ser Calebes nos dias de hoje. Temos que sair do nosso vale do conformismo, da nossa planície da rotina e da monotonia. Temos que sair do congelamento em que vivemos. Às vezes parece que foi uma fotografia que tiraram, foi uma fotografia que tiramos da nossa vida e que parou. O ideal é nem sequer mexer, deixar ficar como está. Não podemos ser assim. Não podemos nos agarrar ao conformismo, não podemos ficar parados na monotonia e na rotina. Muitos são os gigantes que nos tentam derrubar. Muitos são os gigantes, e quando falo em gigantes, falo em problemas, falo em pecados, falo em muitas coisas que nos atrapalham, que nos perturbam, que nos tentam derrubar, que nos fazem desanimar e que nos fazem muitas vezes quase que vacilar na nossa fé e esquecer que somos filhos de um rei e que esse rei é o Senhor. Muitas vezes sentimos a vontade de pegar nas coisas, colocar ao lado, deixar ficar tudo quietinho e fugir. Quem quiser que pegue, porque o problema é grande demais e eu não consigo arrastá-lo. Nem consigo resolvê-lo, que ainda é pior. Mas não podemos abandonar as nossas responsabilidades. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus atribui-nos uma responsabilidade e nós sabemos qual é ela. Na verdade, nós temos que subir a montanha. E sabem, irmãos, tínhamos nós 40 anos, 15, 10, 20 ou 85. Temos que nos atrever. Temos que nos atrever a subir e a descobrir muitas coisas. Uma delas, que é terrível, é quando os pés começam a doer. E quem faz muitas caminhadas e quem faz disso profissão, muitas vezes fica com as unhas dos pés negras e chegam a cair de tanto caminhar. Vamos descobrir que os pés muitas vezes sangram. Vamos transpirar muito. Vamos nos sentir muito cansados. E muitas vezes vamos olhar, porque quando começamos a andar, às vezes olhamos para trás e vemos que andamos tão pouco ainda. E quando olhamos para a frente ainda é pior. A montanha ainda parece estar cada vez mais longe e nós nunca mais conseguimos lá chegar. E sei isto o que é, irmãos, porque os que me conhecem sabem muito bem o quão difícil é para mim andar e o quão difícil é para mim fazer caminhadas pela montanha. Parece que nunca mais se chega lá. Mas sabem, irmãos, Caleb venceu porque guardou a promessa de Deus no seu coração. Caleb foi fiel ao seu Senhor. Caleb tinha a certeza, se Deus tinha dito que aquela terra ia ser dele, não havia que hesitar. E ele sabia, mais tarde ou mais cedo, acontecesse o que acontecesse, aquela terra ia ser dele. Caleb manteve a resistência. Caleb venceu porque renovou as forças
e porque lutou as batalhas que haviam para lutar. Eu e vocês também podemos usar esses mesmos princípios espirituais que Caleb teve e que Caleb usou para vencer as nossas lutas no dia de hoje. A verdade é que não é fácil, no mundo em que vivemos, passar por tantos problemas e por tantas dificuldades e mesmo assim manter as características que Caleb manteve. Irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos Calebes nos tempos de hoje, que o Senhor nos ajude a que, quando muitos deixarem de crer, nós possamos continuar firmes e a crer. Quando todos desanimarem, nós possamos não só nos animar a nós, mas também animar aqueles que estão ao nosso lado para que não desistam. Que nós nos alimentemos no nosso coração com as promessas do Senhor e as promessas que Ele fez para nós. E quando todos descansarem, que nós possamos renovar também, não só as nossas forças, mas também as forças dos outros. Nós temos que pagar o preço, que é o sacrifício, temos que pagar o transpirar, o subir a montanha, o ficar com os pés a doer, o resistir, o ter adversidades nas nossas vidas. Mas sabem, Jesus na cruz pagou o preço maior, que foi o preço da nossa salvação. Que nós realmente possamos permanecer firmes nas promessas de Deus e que nós possamos ter a certeza que um dia vamos estar na Canaã Celestial. Amém. Antes de terminarmos com o hino final, irmãos, gostaria só de fazer um pequeno anúncio. Graças a Deus que o problema que estava impedido o irmão Rocha de chegar à igreja está resolvido. E então ele volta a convocar uma reunião da orquestra já de imediato a seguir agora ao culto. E por isso o anúncio da pouco fica então cancelado. Volta a haver reunião da orquestra agora a seguir ao culto. Para finalizar, vamos entoar então as estrofes do hino 274. 274. Obrigada, Senhor, pelas tuas promessas. Obrigada, Senhor, porque tu tens planos grandiosos para nós. Ó Senhor, nesta hora queremos-te pedir que nós possamos ser fortes, que tu nos ajudes a ser fortes, Senhor. Que tu nos ajudes a ficarmos firmes nas tuas promessas, Senhor, e que apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nos aparecem, apesar dos tropeços que se nos surgem, que nós possamos ter a certeza que tu estás connosco e que contra ti não há quem possa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.